Bora lá, pessoal, aquela explicação maneira sobre o que cairá, né? A P3 barra P4. Então, nesse vídeo eu vou explicar as duas frentes, já de uma vez só, tá? Então eu separei assim. Aqui está todo o conteúdo e a partir deste conteúdo eu separei por aula, né, o que foi estudado e o que conterá a prova, tá? Então, primeiro, frente A, aulas 15 e 16, matrizes. Então, a gente praticamente é uma sequência inteira de matrizes, esta prova. Frente A, 6 exercícios de matrizes, ou 5, não lembro mais. 6 ou 5 de matrizes e 2 ou 3 de sistema linear. É o que essa frente A conterá, beleza? Então, o primeiro, né, aquela aula, conceito, lei de formação, adição, tal, tá lá no caderno 6, página 102, cairá, né, conterá conceito, exercício desse tipo, né? Tranquilo, vocês vão, né, conseguir fazer, não tem o que inventar. Então, aqui a gente tem duas operações, né? A multiplicação da matriz por um número real. Então, quando você tem um número multiplicando a matriz A, esse número multiplica todos os elementos da matriz, certo? Sem... E quando a gente tem adição, né, que envolve adição, subtração de matrizes, a gente vai, né, vai fazer elemento por elemento. Então, a primeira coisa que a matriz tem que ter, ela tem que ter a mesma ordem, né, porque de elemento para elemento, então o A1 com o A1, A12 com A12 e assim por diante. Então tem que respeitar a ordem das operações, multiplica primeiro, cria a matriz 2A, cria a matriz 3B e faz uma menos a outra, sempre respeitando a ordem de sinais, tá? Dentro deste conteúdo cairá também lei de formação, tá? Lei de formação. Então, estudem, refaçam a lei de formação que contém dentro daquele conteúdo lá também. Naquela página tem. Então ele fala assim, a matriz A 3 por 2. Então você representa primeiro ela genericamente. 3 por 2. 3 linhas, 2 colunas. A11, A12, A21, A22, A31, A32. Está representada genericamente. Aí você vai para a lei de formação. Então, por exemplo, ele diz assim: os elementos A e J serão tais que 2i mais j. Aí você vai na matriz genérica que você já criou, 2i mais j. Então, o elemento A11, o i é 1, o j é 1. Então, vai ficar 2 vezes 1 mais 1, que vai dar 3. Então, aí você vai para a representação explícita da matriz, né, que está respeitando aquela lei. Então, o primeiro elemento é 3. O outro, 2 vezes 1, 2. Mais 2, que é o J, 4. Então, ali será o número 4. E assim você vai montar a matriz. E ele vai pedir lá também o exercício que contém. Eu acabei passando a tela e a gente está lá no exercício. Está lá no tema anterior ainda, né? Está aqui, tá? Está dentro ali da lei da formação. Ele vai também ali envolve matriz linha, matriz coluna, matriz transposta. Então, o exercício terá uma lei de formação, vocês vão construir a matriz e ele fala assim, agora eu quero a transposta dela. O que seria a matriz transposta? Linha vira coluna, tá? Então estudem isso. Operação de multiplicação por um número real, adição, subtração, lei de formação e matriz transposta. Então, dentro desta página aí, desta aula aí, aula 15 e 16, é isso. Bom, agora sim. Aí a gente vem para a multiplicação de matriz, que aqui já é diferente, e aí envolvem dois tipos de exercício. A multiplicação da matriz, óbvio, e equação matricial, que envolve multiplicação de matriz. Então, dentro deste tema de aula, aula 17, né, página 105 do caderno 6, conterá dois exercícios. A prova
um de equação e um direto de multiplicação. Qual que é o elemento que nós temos aí sobre a multiplicação? Linha multiplica coluna. Então, por isso que essa operação ficou apartada das outras, porque ela tem essa característica própria dela, né? Da adição, subtração, igualdade, tudo aquilo que ficou para trás na aula passada. Linha vezes coluna. Então, olha lá, 2 vezes 3 mais 3 vezes 2. Esse aqui é o elemento A11. Se liga, primeira linha vezes a primeira coluna. A11. Na verdade seria o AB, né? Mas tudo bem, vamos chamar de A11. Olha aqui, ó. Quando eu for... Vou mudar a coluna. Vou mudar a linha, não. Então, aqui, ó. Primeira linha, segunda coluna. Então, quando eu fizer 2 vezes 1 mais 3 vezes 4, ó. Primeira linha, segunda coluna. É o elemento A12. Tá ali, ó. A12. Primeira linha, segunda coluna. E assim ele vai corresponder. E aí nós temos aquela propriedade que é fantástica a gente se apropriar disso. Olha só, se eu estou multiplicando uma matriz A 3 por 2 e B 2 por 2, é porque é possível, porque nem toda a multiplicação de matriz é possível. Qual que é a primeira condição? O número de colunas da primeira tem que corresponder ao número de linhas da segunda. Essa é a primeira condição. O número de colunas da primeira tem que corresponder ao número de linhas da segunda, certo? E o número de linhas da primeira, combinado com o número de colunas da segunda, dará a ordem da matriz que é o produto, certo? Vou ficar me alongando porque isso aí você já sabe. Importante, principalmente para vir para cá, para resolver as equações matriciais. Porque, olha aqui, ó, A vezes uma matriz X resultou na matriz B. Então, é a partir da matriz B, que é o produto, com a matriz A, que nós vamos descobrir qual é a ordem da matriz X que nós estamos procurando. Então, eu tenho que descobrir primeiro a ordem dela. Então, olha aqui a ordem. Essa aqui seria a matriz coluna, certo? Matriz coluna, só tem uma coluna. Então, qual que é a ordem dessa matriz? A21, duas linhas, uma coluna. A21, A21. Então, olha aqui, ó. A matriz que ela é o produto, ela é resultado do número de linhas da primeira. Olha a primeira, que é o A. Quantas linhas a primeira tem? Duas. Duas. Vezes quem? Vezes quem? Vezes quem não? Juntamente com quem? Juntamente com o número de linhas... desculpa, o número de colunas da segunda. Juntamente com o número de colunas da segunda. Bom, então se o produto tem duas linhas e uma coluna, o B é o produto, duas linhas e uma coluna, significa que essa matriz que foi multiplicada, ela tem apenas uma coluna. O duas linhas vem da A e o número de colunas vem da B. Ou vem da B não, vem da X, certo? Vem da X. Então, como a B tem uma coluna, significa que a matriz X, que eu não conheço, ela tem uma coluna. Então, ela tem dois elementos desconhecidos. Aí eu preciso encontrar duas incógnitas apenas, certo? Então, essa multiplicação era a matriz A vezes a matriz X, que eu desconheço, mas agora eu sei a sua ordem, que é 2 por 1, resultou na matriz B, que é 5 e 4. Então, é só utilizar o conceito de igualdade e multiplicação. Linha vezes coluna, vai ficar 2x menos y. Olha lá, tem que ser igual a quem? Tem que ser igual ao 5 e x mais y tem que ser igual a quem? Ao 4. Cai no sistema de equação, resolve o sistema de equação, chega na matriz que era a nossa incógnita, certo? Dois exercícios, um de multiplicação direto e um de equação matricial. Vamos lá?
Determinante. Determinante, ordem 1, 2 e 3. Ordem 1 nem coloquei aí, certo? Determinante de ordem 1 é só conceito. Ninguém, em sã consciência, colocaria um determinante de ordem 1 em uma prova. É o próprio número, né? A não ser que seja teórica, né? Para testar o conhecimento. Então, nós temos determinante de ordem 2. Olha lá, certo? Matriz se representa com parênteses ou colchetes. Determinantes se representam por linhas verticais. Determinante de ordem 2. Diagonal principal não precisa fazer nada. Diagonal principal, 3 vezes 4 deu menos 12, menos a diagonal secundária. Certo? Diagonal principal menos diagonal secundária. O determinante de ordem 3, a gente aplica a lei de Sarros. O que a lei de Sarros diz? Só copia as duas primeiras colunas, criando 3 diagonais principais, que são as que estão de azul aqui, ó. 3 diagonais principais, ó, tá aqui, ó, as 3 diagonais principais, menos, faltou um parênteses aqui, certo? Que é importantíssimo, coloquem esse parênteses, por favor, certo? Aqui, ó, o produto das 3 diagonais principais menos, abre o parênteses e fecha aqui o produto das 3 diagonais secundárias. Faça a conta aqui dentro do parênteses, mantenha o sinal negativo, faça a conta aqui dentro do parênteses, você vai chegar no resultado. Beleza? É isso aí. Determinante, matriz inversa, sistema linear. Então, a gente acabou modificando a ordem, né? Então, aqui eu coloquei o conteúdo na ordem das aulas que foram dadas, não na ordem das aulas da apostila, tá? Então, eu juntei um bloco, e vocês lembram disso. Então, a gente deixou a aula 19, 20, 21 e 22 para fazer um bloco com sistema linear. Então, a gente foi lá para a aula 23, aula 24, página 116. Aqui, a gente usa o conceito de determinante para calcular a matriz inversa e cai em sistema linear. Então, tudo isso aqui está girando em torno da matriz inversa. Qual que é o conceito de matriz inversa? Então, aqui o Vitor trouxe para a gente um atalho, um macete para calcular a matriz inversa. Porém, pelo que a gente está vendo neste primeiro exemplo, e um dos que eu fiz com vocês também, não é uma regra geral. Não é uma regra geral. A regra geral, para não ter erro, é essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Certo? É essa aqui. Que diz que se eu quero a matriz inversa desta matriz A aqui, tem o elemento 1, 2, 1 e 0, eu vou multiplicar pela sua matriz inversa, que aí eu desconheço, então eu coloco incógnita A, B, C e D, e isso vai resultar a matriz identidade. Aí a gente vai criar sistemas de equações. E aí vocês, né, a gente já fez isso aí várias vezes, vocês estão vendo que ele vai juntar, né, a gente vai conseguir 4 equações, porque tem 4 incógnitas, só que 2 a 2 elas são iguais. Então a gente não precisa de sistema linear para poder fazer isso, né? Você com sabendo resolver pelo método da adição e da substituição já está bacana, a gente já consegue. E aí, ó, linha vezes coluna é igual a 1, linha vezes coluna é igual a 0, linha vezes coluna é igual a 0, linha vezes coluna é igual a 1. E aí, ó, junta essa com essa, que contém o A, descobri que o A é 0, que o B é 1, que o C é meio e que o D é menos meio. E aí, olha só, certo? Então a matriz inversa é 0, 1, meio e menos meio. Que já não caiu dentro daquele macete que está aqui, ó. Aqui o cálculo é o mesmo. Olha o tamanho do cálculo para chegar no que o Vitor trouxe para a gente, né? Como macete que até eu desconhecia, né? Até eu, não que eu seja grande coisa não, mas eu realmente nunca tinha visto falar e realmente faz todo sentido. Olha aqui, ó. Então o que ele diz pra gente? Que quando você quer a matriz inversa de uma matriz de ordem 2, certo? 2 por 2,
os elementos da diagonal principal, eles trocam de lugar. Olha o que aconteceu aqui, ó. O 2 subiu, o 3 desceu. E esses elementos da diagonal secundária, eles são multiplicados pelo número 1. Menos 1, desculpa. Ou seja, é o oposto deles. Certo? Então, ó, todo o cálculo que é exatamente igual a isso aqui, está até mais detalhado o sistema de equação aí, para chegar naquilo que ele trouxe. Então, assim, ele me mandou um artigo, escreveu muito bacana lá tal, e realmente ainda não consegui entender por quê, né, a não ser que ele disse, né, que se tiver elemento repetido, não serve e tal. Então, se vocês acharem que dá para fazer por esse método aqui, beleza, vou escolher o método que vocês quiserem. Né? O fato é que a gente tem a matriz, multiplica pela matriz inversa dela, que é desconhecida, é igual à matriz de identidade. Cria os sistemas de equações e encontram que não é difícil de fazer. Tá? Vai cair dessa maneira, vai cair uma situação, problema dessa maneira. E por último, né? Por último, sinceramente eu não lembro mesmo se são 3 ou se são 2 exercícios. Eu sei que pelo menos 2 serão. Um contextualizado, que vocês vão ler, interpretar e montar o sistema. E um que é para aplicar a técnica. Então eu quero saber se vocês sabem, né, das duas maneiras, o que está, errou de interpretação, acertou o que está montado, como esse aí. Então significa que o problema talvez esteja na interpretação. Né? Posso ter errado na interpretação, não na técnica, e assim a gente vai conseguir criar um plano de recuperação contínua aí para poder voltar, né, nos exercícios que vocês tiveram mais dificuldade. Esse é um dos, e tal, na minha opinião, o principal objetivo de uma avaliação antes de atribuir nota, ela ser um diagnóstico para que a gente possa planejar e replanejar as nossas aulas. Então, assim, olha, professor, eu vou pedir. Alguém comentou também, não lembro quem foi, falou assim: então, se eu pedir o conjunto solução e for uma questão de múltipla escolha, exemplo, e aparece lá 1, 4 e 5, e 1, se eu colocar aqui 1, então, gente, o que eu vou pedir é uma das incógnitas. Então, por exemplo, no sistema dado, qual é o valor da incógnita Z? Então, aí não tem como você substituir no sistema o conjunto solução e ver se ele corresponde, certo? O que eu recomendo? Qual é a minha recomendação para otimizar o tempo? Cramer. Cramer. Se eu estou pedindo só o Z, por exemplo, você precisa de 2 determinantes. Você não precisa escalonar inteiro o seu sistema. Não sei que você queira também, sabe? Eu não vou exigir método nenhum. Mas eu faria assim: D, DZ. DZ sobre D dá o Z. É só um que eu quero, eu preciso de 2 determinantes. O D e o D da incógnita que será pedido no exercício. Essa é a minha dica de resolução. Todas essas aulas aqui giram em torno de resolver e classificar o sistema. E aí eu tenho uma aula que eu acrescentei da apostila, porque não tinha, acho que não tinha muita lógica eu deixar de fora o método de Cramer, né? Mesmo porque virá na apostila, daqui um pouco para frente aí. Então vocês podem escolher o método que vocês queiram e vai pedir a classificação também. Então estuda a classificação lá dos sistemas, tá? Frente B. Frente B, gente, muito exercício do plural. Muito, muito mesmo. Nossa, treinar pelo plural, tá? Tá aí os conteúdos. E a primeira aula que nós fizemos, utilizamos o GeoGebra. Eu coloquei o vídeo aqui de novo para vocês, um exercício da FGV que está aí na página 129 da apostila 6 de vocês, representação gráfica de inequação. Também tem aqui essa explicação, né? Senão o vídeo vai ficar mais longo do que ele já vai ficar. Vocês lembram bastante. Professor, a gente resolveu pelo GeoGebra, certo? Certo. Então, na hora da prova, eu posso usar o GeoGebra para ver qual que é lá o desenho que se forma?
pode, está liberado, está autorizado e devem fazer isso. A questão, como é uma prova, a questão vai ser a seguinte, vai ter um texto, como a gente resolveu, tá? Só vocês voltarem lá na página, vocês vão lembrar. Assistir o vídeo aí, vocês vão lembrar. A gente vai voltar lá e ele fala, o texto fala de algumas coisas lá. Tem que ser maior do que esse, menor do que aquele, não sei o que, qual é a região, certo? Transforma isso em linguagem matemática, x maior ou igual a 2, menor ou igual a 2, y igual a menor, mais transforma isso em linguagem matemática, pode digitar no aplicativo do GeoGebra e vai estar pintada a região. Olha as alternativas, porque as alternativas será o desenho da região, certo? Tipo isso aqui, ó. As alternativas serão os desenhos das regiões, e aí você vai conseguir ver qual é a região representada graficamente por inequação. Exercício de equação da circunferência, tem bem uns 4. Quase metade da prova. Tá? Quase metade da prova. Esse de sistema de equação aí, sistema de equação não, representação gráfica de inequação tem um. O que nós temos aqui? Ó? Exercícios desse tipo. Né? Por exemplo, qual das assertivas abaixo está errada, é falsa, ou quais são verdadeiras? Né? Então, o que a gente vai utilizar? Nós vamos utilizar o conceito de equação reduzida da circunferência que eu expliquei para vocês, que nada mais é do que a fórmula de distância entre dois pontos adaptada para a circunferência, porque a distância é entre o centro, que é um ponto, e qualquer ponto da circunferência, que são pontos equidistantes ao ponto central, é o raio. Então, a partir desta fórmula de distância entre dois pontos, chega nessa etapa aqui, eleva ao quadrado os dois lados, x da circunferência menos x do centro ao quadrado, y da circunferência menos y do centro ao quadrado. Entendeu aqui? Compara lá. Ele fala aqui, ó, a circunferência de equação, tal. Tem centro no ponto 1. Ó, olha a regra de sinal, é x menos. Então, ó, x menos 1 ao quadrado, y menos 1 ao quadrado, beleza. Raio ao quadrado, se o raio é 2, 2 ao quadrado, 4, beleza, essa tá certa. Aí a gente vem aqui para 2, ó, x mais 2, peraí, então, se a coordenada x do centro é positiva, aqui seria x menos 2 ao quadrado. Se a coordenada y do centro é negativa, negativo com negativo ali, ficaria y mais 1 ao quadrado. O raio está até certo, mas aqui está invertido os sinais. Essa está errada e essa está certa. Beleza? É assim que vai cair. Aqui, gente, eu deixei aquele vídeo de novo da equação normal. O que é a equação normal? É a equação onde você vai abrir os produtos notáveis, vocês sabem disso, a gente vai abrir os produtos notáveis, né, que tem o x e o a, que é a coordenada x e y do centro, a gente chama de a e de b, abre o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo é igual a raio ao quadrado, traz o raio para cá. E aí foi separado aqui, ó, nessa imagem, não fui eu que criei, mas é o método que eu utilizo também, vocês sabem disso, né? Peguei aqui, aqui no Google. A gente separa esses termos e olha, se liga, lembra lá de onde que sai aquele valor que eu chamo de resto, que é o C, né? que é o termo independente, aquele que não contém a incógnita x ou a incógnita y. Ele vem do A ao quadrado mais o B ao quadrado menos o raio ao quadrado. Né? Então esse é o termo C, aquele que eu pego, que eu falo assim, eu pego o resto e coloco e soma com A quadrado, B quadrado, soma tudo, que aí você vai descobrir o termo, porque você vai terá o termo que está ao quadrado do x e do y, terá o termo do meio, que é a partir daqui que a gente encontra o centro, lembra? É a partir daqui, ó, menos 2ax e menos 2bx, é por aqui que a gente acha o A e o B do centro, quando a equação está na forma normal, né, aberta, os seus produtos notáveis.
E aí a gente consegue localizar igual a gente localizou do outro, o centro e o raio, mesmo quando ela está na forma normal. É um pouquinho mais difícil, é mais trabalhoso o tratamento algébrico, sim. Por isso o vídeo aí, assiste aí, o vídeo é curtinho aí, tá maneiro. Aqui é da hora, né? Aqui é da hora, porque assim, ó, o exercício que cairá, né, com esse conteúdo também serão de assertivas, né? E são os exercícios, alguns, um pelo menos dele, é dissertativo, onde você vai ter que fazer argumentações matemáticas que comprovem a sua resposta. E aí você tem no mínimo 2 métodos para fazer isso, certo? Então, o primeiro método é o método que está na apostila e o segundo método é o método que eu trouxe como complemento, certo? Esse método aqui está no papelzinho aqui que eu fiz. Na apostila de vocês não tem. Essa página 137 aqui contém este método exatamente do jeito que está aqui, certo? Para você poder verificar a posição entre a reta e uma circunferência, se ela é secante, se ela é tangente ou se ela é exterior, você vai comparar a distância entre o centro da circunferência, que é um ponto, tem coordenadas x e y, a reta. Então, é a distância entre ponto e reta. Então, a gente utiliza a fórmula que a gente já estudou há um tempo atrás aí, faz muito tempo, como calcular a distância entre ponto e reta. Primeiro, a reta tem que estar escrito na sua forma geral. Você vai pegar os coeficientes A, B e C. Você vai utilizar a coordenada x e y do ponto. Vai colocar no x0, no y0. Vai fazer isso dentro do módulo, porque é distância. Distância não pode ser negativa. Dividida pela raiz quadrada do a ao quadrado mais b ao quadrado, que são os coeficientes da reta. E aí você vai comparar. Se essa distância for menor do que o raio da circunferência, é porque a reta é secante, ela passa por 2 pontos, a distância vai ser menor. Se essa distância for igual, significa que a reta é tangente. Se essa distância for maior, significa que a reta é exterior. Beleza? Esse é um método. O segundo método é esse que eu fiz um exercício com vocês. Então a gente precisa fazer o seguinte, do jeito que está aqui, olha, tem uma equação da reta e tem uma equação da circunferência. Aqui ele está afirmando, é uma assertiva, ele está afirmando. Então a gente vai verificar a validade ou não, se ela é verdadeira ou falsa, estas assertivas, certo? Então aqui eu também tenho uma assertiva, ó. A reta de equação 2x menos y mais 1 igual a 0, ela é tangente, secante ou exterior à circunferência de equação x² mais y² menos 2x igual a 0. Esse é o método do Bhaskara. O método do Bhaskara é assim, ó. A gente sabe o seguinte, que quando delta dá maior do que zero, positivo, existem duas raízes. Duas raízes, 2 pontos de intersecção. Olha lá, 2 pontos de intersecção é secante. Quando o delta dá igual a zero, significa que existe um ponto de intersecção. Um ponto de intersecção, uma raiz, significa que elas serão tangentes. E quando o delta der negativo, não existe raiz real, não tem ponto de intersecção. Ou seja, ela será exterior. Esse é o método que eu trouxe, que é o método que eu utilizo. Então, o que eu fiz? Escolhe, né? Escolhe. Eu fiz uma lousa aí com vocês, deu um monstro, né? Então, assim, você vê que não existe só um caminho. Ah, esse caminho é bom. Para este exercício aqui, esse caminho aqui ficou bom. Naquele que a gente fez na lousa, a gente chegou na resposta, mas deu bem quase 3 lousas de resolução, né? Porque caiu uma equação de segundo grau dentro de uma equação de segundo grau, mas foi legal fazer. Então, o que eu fiz aqui, ó? Isolei o y na equação da reta, substituir esse y na equação da circunferência. Então, se eu disse que o y é 2x mais 1, tiro o y da equação da circunferência e coloco 2x mais 1 ao quadrado. Distribuo o quadrado, junto os termos semelhantes, cheguei na equação do segundo grau. Coeficiente A, B e C, calculo delta. Delta negativo. Delta negativo não existe raiz real, não existe ponto de intersecção. Tá aí a resposta. Esta reta
de equação 2x menos y mais 1 com esta circunferência de equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x são exteriores. A reta é exterior à circunferência. Tem bem uns dois desse aí, hein? Ó, tem aqui as assertivas, certo? Testa vocês, testa esse método, testa aqueles, treina. O importante é estar treinado, saber o que eu vou utilizar, o que seria melhor para mim. Testa aí, que é o treino que vocês precisam fazer para a prova. A prova vai ser isso aí, vai estar desse jeito. E por último, a última aula, áreas de triângulo, certo? Então aqui nós temos dois exercícios diferentes, que são os dois tipos de exercícios que conterá a prova. Este aqui envolve conceitos que já foram estudados, só que a fórmula para calcular a área desse triângulo aqui é base vezes a altura dividido por 2, é a fórmula mais básica que existe, base vezes a altura dividido por 2. E aí veja só, como é que ele contém um outro conceito de uma outra aula, certo? Então por isso que não seria justo eu falar para vocês assim, aula 23 área, né? Só que aqui vocês vão perceber que vocês têm que estudar outra coisa para poder acertar este exercício aqui. Olha, o terreno tem frente de 30 metros, a base eu tenho. O que eu preciso? Eu preciso da altura, certo? E a altura nesse caso, o que seria? A distância entre o ponto e a reta. Aí a gente volta lá naquele conceito. Aqui tem que fazer a distância entre ponto e reta. Ah, beleza. Ele deu a reta suporte da base, que é a reta R. Ele deu a equação aqui. Deu. Então o que eu tenho que fazer? Pego o A, que é 3. Pego o B, que é menos 4. Pego o C, que é 40. Pega o x0, que é 0. Pega o y0, que é 0. Está facilitado aqui, certo? Que é 0. E aplica a fórmula da distância entre ponto e reta. A gente acabou de ver. Fácil, formulinha fácil também. Distância entre ponto e reta. Módulo de AX0 mais BY0 mais C, fecha o módulo, dividido pela raiz quadrada de A quadrado, B quadrado, fazer de cabeça. Certo? Por quê? AX0 dá 0, BX0 dá 0. Porque o X0 e o Y0 é 0. Então vai sobrar quem? Vai sobrar o C. Vai sobrar o C. 40. Então lá em cima vai dar 40. Embaixo, raiz quadrada de A ao quadrado, olha lá, A ao quadrado, 9, mais B ao quadrado, 16, raiz clássica. 16 mais 9, 25, raiz de 25 é 5. 8, 40 dividido por 5 dá 8, a altura é 8. Base vezes a altura dividido por 2 determina a área desse triângulo aqui. Beleza? E a fórmula nova, certo? Essa você já conhecia, a fórmula nova. A área de um triângulo é a metade do módulo do determinante. Módulo, gente, módulo é a área, não existe área negativa. Módulo do determinante, metade do módulo do determinante. Então, olha aqui, ó, as assertivas, né? Então, você tem as coordenadas de um triângulo e ele está dizendo que estas coordenadas deste triângulo geram um triângulo de área 6. Comprova. Qual que seria o método melhor de fazer esses aqui? Ah, vou construir o plano cartesiano, vou desenhar o plano cartesiano, vou desenhar o triângulo, vou achar a base e a altura? Não, óbvio que não. Aqui é mais fácil fazer isso aqui, muito mais fácil. Faz o cálculo determinante, faz uma coluna com as coordenadas x. Olha, 2, 4 e 6. Então aqui ficará 2, 4 e 6. Uma coluna com as coordenadas y, 3, 1 e 5. 3, 1 e 5. Aqui a gente coloca a coluna com o número 1, né, que é o coeficiente, não é coeficiente, meu Deus, é o elemento neutro da multiplicação, que é o 1, 1, 1 e 1, aplica a lei de Sarros, copia as duas primeiras colunas aqui, aí vai voltar lá naquela aula, determinante de ordem 3. 3 diagonais principais menos as 3 secundárias vai dar o determinante, certo? Determinante deu 12, ou deu menos 12, módulo 12, dividido por 2 deu 6, aí você olha, ah, então tá certo, então a primeira está certa, beleza? É isso aí.
Orientação de estudo. Orientação de estudo, sem novidade, né? Nós temos que rever os vídeos das aulas indicadas, de preferência rever e refazer os exercícios e fazer todas as tarefas da plataforma Plural. Beleza? Vou ficando por aqui, até daqui a pouco. Aquele abraço e valeu!